Vocês estão vendo aqui em destaque o livro Como Salvar a Democracia, dos mesmos autores aqui de Como as Democracias Morrem, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. Eles citam no prefácio a essa edição brasileira do livro, dedicada especialmente para o nosso caso, né, brasileiro, que tem enfrentado justamente essa onda populista de extrema-direita, assim como acontece nos Estados Unidos com Donald Trump, com o bolsonarismo aqui, e agora esse fenômeno novo aí ameaçando inclusive o próprio bolsonarismo, que é o Pablo Marçal. E ali eles citam um analista político espanhol, que é o Juan Lins, que vai chamar de democratas semi-leais aquelas pessoas e aqueles indivíduos, como esse Joel Pinheiro e como tantos outros aí que estão à volta do Pablo Marçal, e que tentam normalizar esse tipo de indivíduo, que tentam tratá-lo como sendo um fenômeno normal, que tem que acontecer mesmo, porque isso é que é saudável para a democracia, é assim que as coisas são. E mal comparando, pessoal, foi isso que aconteceu na Alemanha nazista com Hitler, quando existiam ali aquele círculo de empresários, de intelectuais conservadores, ditos conservadores, que viam na figura do Hitler um sujeito que viria realmente para poder abalar as estruturas ali da política nacional da época, trazer então de volta a Alemanha as suas origens e esplendores, achando que assim que Hitler tomasse conta do poder, ele poderia então ser contido de alguma maneira, controlado, e as coisas voltariam à sua normalidade. E todo mundo sabe o que aconteceu. Uma das primeiras atitudes do Hitler foi suspender o Estado de Direito, controlar sobretudo o judiciário, porque não tenham dúvidas, dos três poderes, se cair o judiciário, cai todo o sistema, será esfacelado todo o Estado, e aí é que uma ditadura claramente será instalada. Temos aí a Venezuela do lado, onde acabaram de ocorrer eleições, com o judiciário aparelhado, a justiça eleitoral capturada, aquele que detém o poder faz o que quiser, inclusive fraudar a eleição. E por mais que exista uma oposição combativa que queira contestar esses resultados, eles não vão conseguir nada, porque o pretexto e a justificativa que eles vão utilizar, que ele, no caso Maduro, né, vai utilizar, é justamente de que tudo aconteceu dentro da legalidade, justamente dentro da legalidade, já que o judiciário atestou, a Suprema Corte ratificou e está tudo certo. E é por isso que indivíduos como esse, como inclusive esse Joel Pinheiro, querem, e porque querem, que a justiça não se meta. Ou a justiça não se mete em casos como esse, ou a justiça simplesmente não existe. Não existe no sentido de estar cooptada, aparelhada. E é assim que o poder é tomado, é controlado por indivíduos como esses, que vão colocar em risco, sem dúvida, a democracia. Indivíduos que, como eu disse, são classificados pelo Juan Lins como semi-leais, ou seja, indivíduos que não têm lealdade, não têm compromisso nenhum com a democracia, justamente porque apoiam pessoas, indivíduos antidemocráticos, autoritários, que querem colocar em risco todo o resto da sociedade. E para a gente concluir aqui esse vídeo, aqueles que têm um real compromisso com a democracia e, como eu, querem ver indivíduos como esse, Pablo Marçal, extirpados da disputa de cargos públicos que podem afetar toda a sociedade, assim como Bolsonaro, que hoje já está inelegível, em razão justamente de uma atitude correta da justiça eleitoral, atendendo inclusive um pedido, né, do PDT, o partido do Ciro Gomes, para isso, que resultou justamente na inelegibilidade, então, do Bolsonaro, provando, esse sim, a verdadeira lealdade que todos nós devemos ter com a democracia. E como leais à democracia, todos nós deveremos nos comprometer com os seguintes comportamentos. Devemos sempre condenar de forma pública o comportamento antidemocrático e buscar sempre valorizar, sempre lutar pela responsabilização de sujeitos como esses aí que colocam sob ameaça a democracia, ainda que eles estejam no mesmo campo ideológico que nós defendemos. Além disso, essas pessoas precisam ser expulsas dos espaços que disputam poder. Isso caberia, como eu já disse aqui, aos partidos, mas se eles não agirem, é responsabilidade da justiça fazer isso.
E por último, não menos importantes, todos nós que nos declaramos leais à democracia deveremos trabalhar em conjunto e apoiar todo o tipo de força pró-democracia que tem a capacidade de isolar e derrotar indivíduos extremistas que agem de forma antidemocrática, como o Bolsonaro, como o Pablo Marçal e tantos outros que poderão surgir a partir deles. E se no momento quem tem feito isso são juízes, ministros como Alexandre de Moraes, como o próprio STF e a justiça como um todo, suprindo as lacunas de outros setores que têm se omitido em relação a isso, então são essas as forças que nós devemos nos unir e apoiar. É isso que eu tenho dito aqui. Isso não significa concordar com arbitrariedades e ilegalidades, né? Quando isso acontece, nós temos que denunciar. Mas precisamos entender que estamos num momento, infelizmente, ainda muito instável. Saímos recentemente de uma tentativa de golpe e teremos ainda de conviver com esse estado de anormalidade por um certo tempo. Enquanto o golpismo estiver pairando no ar, enquanto não conseguirmos responsabilizar e superarmos essas ameaças extremistas, infelizmente teremos ainda que recorrermos e tolerarmos medidas extremas. Mais ou menos dentro daquele princípio que foi popularizado pelo Karl Popper, o paradoxo da tolerância, segundo o qual tolerância ilimitada resultará em desaparecimento da tolerância. Com o fim da tolerância, instala-se a tragédia, instala-se o caos, o fim da sociedade. E era isso então o nosso vídeo de hoje. Agradeço mais uma vez a todos e todas pela audiência, para aqueles que chegaram até aqui. Se gostaram, deixa o like, inscrevam-se no canal e nos veremos no próximo vídeo. Sempre lembrando, vamos sair da caverna. Até a próxima, pessoal!